Olá, muito boa tarde. Meu nome é Yunis Aich, eu sou advogado aduaneiro e estou aqui para iniciar nossa mesa redonda, né, com o tema Missões Empresariais. Então, sem muita demora, vamos iniciar chamando as pessoas que vão participar dessa mesa. Vamos começar pelas meninas, obviamente, né? Renata Danck, desculpa, gente. A memória tá boa, hein, meu amigo? Não, embolou. Joelma Queiroz. Boa tarde a todos. Eu ia Boa chamar tarde. Renata Queiroz e Joelma Danck, entendeu? Também, um pouquinho de cada uma tá bom, né? Isso. Edson Silva. Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde a todos os colegas e amigos. Boa tarde. Luiz Maluf. Boa tarde a todos. Boa tarde. E o nosso grande anfitrião, Nicola Minervini. Olá, boa tarde a todos. Gratos por vir. Antes de começar, eu gostaria de falar aqui sobre o que eu aprendi e como eu aprendi sobre o comércio exterior, sobre exportar. Foi através desse livro aqui, ó, do mestre Nicola Minervini, tá? Tudo que eu sei de exportação está aqui. Então, quem tiver interesse, tá? O Exportador está na 7ª edição. Obrigado, Jones. Nada, imagina. Agora podemos passo o bastão para o meu amigo e mestre Nicola Minervini. Obrigado. Bom, mais uma vez, boa tarde. Nós temos um tema que eu considero extremamente importante, muito fascinante, que é a missão empresarial. É uma ferramenta importantíssima para que a gente possa ter contatos com o pessoal do exterior. Pessoalmente, eu tenho projetado, organizado, coordenado 7 missões empresariais. Quando eu estava na Itália, 5 missões da Itália para o Brasil e 2 missões da Itália para o México. Digo isso porque isso tem me dado uma certa experiência com esse assunto e também, quando eu estava no Brasil, tenho participado de 2 missões empresariais no Oriente Médio. E, obviamente, eu tenho visto uma boa diferença. Então, o nosso debate hoje é procurar identificar o que a gente não está fazendo certo, o que está fazendo certo, como podemos melhorar, o que é concretamente uma missão empresarial, quais são os atores que entram nesse tema de missão. Então, gente, o nosso tema, eu vou dar agora uma introdução rápida. Quais são os pontos principais, na minha opinião, sobre o sucesso de uma missão e, em parte, também de uma feira internacional. E depois a gente vai fazendo um giro para cada um de nós, porque cada um de nós tem vários tipos de experiência. Eu diria que os pontos principais para que uma missão empresarial de negócios, às vezes chamada rodada de negócios no exterior, uma missão pode ser missão de exportadores, uma missão de gente que quer investir no exterior, uma missão de compradores, então uma missão em entrada, tem vários modelos, mas a grandes linhas, os pontos principais, na minha opinião, para que uma missão tenha sucesso, são A. Profundo conhecimento de quem organiza a missão do país no qual nós estamos indo. Traduzindo em português, por exemplo, eu, quando estava na Itália, que projetei 5 missões para o Brasil, eu tive a sorte de morar 25 anos no Brasil e trabalhando exatamente na área de comércio internacional. Então, isso me permitia de dar já várias orientações para os empresários sobre que tipo de mundo a gente ia encontrar quando a gente ia chegar no Brasil. Então, primeiro ponto, quem organiza uma missão
uma instituição, um consultor, deve ter um profundo conhecimento do mercado no qual nós estamos indo. A. B. Seleção dos participantes que vão na missão. Seleção no sentido que eu faço uma palestra, digo, gente, amanhã não, daqui a X meses, estamos pensando de ir na Rússia, se não na Bolívia. Então, eu vou perguntar para o público quem de vocês está interessado em saber mais. Não vou dizer, preenche a ficha, me manda os teus dados e depois a gente faz um diagnóstico mais ou menos. Não, eu vou dizer quem está mais interessado e nós vamos aplicar um check-up, uma verificação se a empresa tem condições de participar na missão. Porque se eu levo lá fora uma empresa não preparada, eu estou colocando em jogo a imagem do Brasil, B, a imagem do setor industrial, C, estou estragando o caminho para o pessoal que vem depois naquele país. Então, resumindo, seleção das empresas em função de um diagnóstico. Não é suficiente se inscrever. E vai ter empresas que ainda não são competitivas para aquele determinado mercado onde a gente vai. Terceiro ponto, não basta dizer, bom, vamos na Flórida ou vamos, sei lá, na Califórnia, me dá 10 nomes de importadores, ponto. Basta ir no Google, talvez a gente encontre mais. Eu tenho que fazer, digamos, instituição que organiza a missão, tem que fazer um trabalho para definir qual exatamente o perfil da empresa que eu estou levando para lá e qual é o perfil do interlocutor que quer encontrar aí. Um distribuidor, um agente, que tipo de experiência, que tipo de produto tem que vender, etc, etc. Então, importante definir perfil de quem está saindo e perfil de quem estará do outro lado. Como? Do outro lado, eu vou ter que buscar uma instituição selecionada que vai me preparar toda uma agenda de encontros. De maneira que eu vou colocar na frente o brasileiro, o João da Silva, com o senhor Ivan, se vamos em Moscou, mas os dois já se conhecem porque a gente teve toda uma troca de informações. Os dois foram selecionados das duas partes. Então, isso é uma introdução. Esses podem ser os 4 pilares de uma missão organizada de uma forma, diria, decente. Conhecimento do mercado, informar o pessoal como é que funciona o mercado, selecionar o pessoal e não dizer quem quer vir vai pagar tanto, se inscreve, ponto. E principalmente definir o perfil da empresa que quer ir e o perfil da empresa que eu vou encontrar do outro lado do mundo. Fecho para, então, abrir o debate. Então, começamos com Renata. Renata, nós vamos fazer assim dar uma volta sobre vários temas. Então, cada um de vocês tem determinadas profissionalidades. Renata, pela tua experiência, primeiro, se você tem ouvido falar de missões, como é que o pessoal qual tem sido a opinião do pessoal que tem participado em missões? A. B, você que está todo dia em contato com exportadores, como é que você vê a preparação deles para participar de uma ação de promoção? Esses são 2 pontos focais. Obrigada pela pergunta, seu Nicola. E eu tenho bastante experiência nesse assunto, vivenciei muito isso, né, de estar presente em missões empresariais e de receber clientes no meu escritório com esse perfil. Além de ter na RDank um departamento para feiras, eventos e rodadas de negócios. Nós somos contratados por empresas no exterior
para cuidar de rodadas de negócio, justamente por entenderem, os organizadores desse tipo de evento, que não existe, né? E tem uma deficiência nesses procedimentos todos que o senhor comentou aí. Então, antes de responder de forma bem objetiva a sua pergunta, eu sempre gosto, gente, de contextualizar. Porque eu acho que quando a gente contextualiza, é mais fácil a compreensão do que nós queremos passar, né, para as empresas. Então, aqui no Brasil, para que todo mundo entenda, isso não é uma questão pejorativa, mas aqui no Brasil, as feiras, os eventos, as rodadas de negócios que são organizadas, elas têm um cunho muito de promoção, como o senhor Nicola falou no finalzinho. Isso significa que as empresas estão preocupadas nesses encontros e etc. e tal, em divulgar, em dar lançamentos para o mercado, em receber a sua networking. Um empresário, quando pensa em expor numa rede, numa feira, ele não levanta o montante de contratos fechados no evento anterior. Ele simplesmente pensa, eu tenho que estar presente pela minha reputação, porque o meu concorrente está, porque eu preciso fazer um lançamento de um produto, então acaba se perdendo um pouco do que existe muito no exterior, que são as feiras, eventos e rodadas de negócio com o objetivo de fechar negócios, onde as empresas elas vendem os seus espaços, seja o espaço na missão empresarial, seja um espaço numa feira em evento, de acordo com o volume de negócios fechados no ano anterior ou na edição anterior. Aqui se perde muito isso. Então, os institutos que cuidam de feiras, eventos e missões empresariais, eles têm de forma muito latente que é preciso promover. E esquecem que aqui no Brasil, as empresas não sabem fazer comércio internacional. Não sabem. As empresas acham que comércio internacional é você querer vender lá fora. Quando, na verdade, o comércio internacional, o exportador, ele começa muito antes de vender. Ele começa na adequação da fábrica dele, ele começa na adequação do produto dele, ele começa no posicionamento de produto dele. A exportação dele começa muito antes dele abordar um comprador. Então, essa deficiência que existe, tanto dos institutos que cuidam das promoções de exportação, quanto das empresas, é que faz com que a qualidade desse serviço prestado ou dessa oportunidade oferecida ao mercado nunca melhore. Então, se eu tivesse que avaliar e tivesse que recomendar para qualquer cliente meu, não vá a uma missão empresarial sem ter feito todo esse checklist, esse check-up que o senhor comenta. Então, aqui no meu escritório, a gente recebe muitas empresas que se sentiram frustradas porque o cruzamento de informações, o filtro, a análise, até a exclusão de determinadas empresas numa missão empresarial que ele pode até querer ir, mas não tem capacidade, ela não ocorre. E aí os empresários, eles ficam frustrados porque eles vão, recebem muitos cartõezinhos, falam com muitas empresas que talvez não seja o foco deles, ou que são genéricas demais e nem compreendem tão bem assim daquele mercado. Pode ser até que dê algum resultado, mas é muito mais lento, e a falta de preparação e a falta do estudo, tanto da empresa que vai fazer a seleção das indústrias que vão na missão, quanto do próprio empresário, ele não pode só delegar essa obrigação ao instituto que vai cuidar da missão. Ele tem que fazer esse dever de casa, só que ele desconhece. Ele não sabe fazer comércio internacional. Ele acha que fazer comércio internacional é tentar vender o produto fora. E muitos deles, e é uma quantidade assim bastante considerável de empresários que realmente aproveitam a oportunidade para ir para o exterior, mas sem o objetivo de fato, fechar negócio, né? Então, também a gente tem uma parcela que, tudo bem, eu vou. E tomam um lugar, muitas vezes, das empresas que estão preparadas. Então, a gente não tem tanto sucesso, e a gente, quando eu digo a gente mesmo, o Brasil, de uma maneira em geral, porque o número de reclamações a respeito da falta de produtividade é muito grande. Quem se dá bem numa feira ou numa missão empresarial é quem já está no comércio internacional. E aí sim,
Isso é muito bom porque acaba potencializando chance de novas vendas, mas isso porque a empresa já vem de um histórico de boa execução. Então, se eu tivesse que dizer como os meus clientes que não exportam ainda chegam aqui, a sensação é frustração. Mas por conta de tudo isso. Obrigado, Renata. Vou aproveitar de 2 ganchos que você me passou. A exportação começa muito, muito antes. Esse é um dos temas que eu tenho debatido muito. Nós temos investido muito em promoção, tipo, vamos levar uma empresa numa feira internacional, vamos levar em uma missão empresarial, mas a gente não tem feito o trabalho de casa dentro da empresa, tipo máquinas, equipamento, qualificação de pessoal, qualidade do produto, certificação, etc, etc. Nós temos jogado, assim, na arena do comércio internacional, muitas empresas, mas a gente esquece, como você justamente falou, que a coisa começa bem antes. Então, a parte técnica, a parte de tecnologia, a parte de excelência empresarial, na minha modesta opinião, tem faltado. Não esquecemos que quando cada um de nós está no exterior, nós somos embaixadores de nosso próprio país. Se eu venho ao Brasil, a minha etiqueta é italiano, ou brasileiro, ou coreano, o que for. Então, se eu me porto mal, ou eu apronto alguma coisa no Brasil, eu estou fazendo um dano tremendo à imagem do meu país e vice-versa. Vocês estão de acordo comigo que se eu faço uma missão não bem organizada, quem vai me receber na Bolívia, na Argentina, nos Estados Unidos, ou na Rússia, vai dizer, Brasil, pronto. Custa tanto investir em imagem de país e a gente, às vezes não, muitas vezes, estraga essa imagem, levando o pessoal não preparado ou uma coisa assim muito improvisada. Então, esse é um tema. Então, justamente, eu diria ao empresário, não vai numa missão se a coisa não é organizada dessa forma. Fechando, no meu caso específico, talvez vai parecer um exagero, esses 7 projetos que eu tive a honra e a oportunidade de levaram ao redor de 6 a 7 meses, desde quando a gente fez a palestra de apresentação do projeto, até que nós voltamos com o avião da missão. 7 meses, depois vou explicar por que demora 7 meses. Então, eu diria, se alguém te fala, olha, daqui a 3 meses tem uma missão nos Estados Unidos, não vai. Não vai porque não será suficiente para organizar tudo. Fecho, vejo que o tempo está voando, como sempre. Joelma, que tipo de orientação você daria para alguém, um exportador brasileiro? Ele quer exportar, ele ouviu falar de uma missão, o que ele tem que colocar na maleta dele, além das amostras, etc, etc. Que documentação você sugeriria para que ele, uma vez que está a 10 horas de voo do outro lado, puxa, mas eu esqueci o certificado da Anvisa, do Inmetro e companhia. Me conta. Primeiramente, eu oriento, pergunto, o seu produto, ele pode entrar naquele país? Ótimo. Você pode exportar para aquele país? Porque no Brasil, sim, como outros países também, tem produtos que não podem entrar aqui de jeito nenhum, como cigarro eletrônico, cabelo, entre outros produtos. Então, primeiro você tem que fazer esse levantamento, se para aquele país que você está querendo ofertar o seu produto, ele pode ser exportado, né? Então, a gente faz primeiro a classificação, a gente levanta essas informações, classifica o produto, verifica quais os certificados aquele produto vai precisar, tanto no Brasil quanto para aquele país que você vai apresentar também, porque cada um tem uma legislação diferente. E aí a gente orienta que essas informações precisam conter nos rótulos, o rótulo precisa estar no formato padrão, tanto do Brasil quanto também para aquele país, com a língua daquele país que você vai apresentar, porque a pessoa que for comprar o seu produto vai precisar entender o que está escrito ali, a composição, todas as informações, o portfólio daquele produto, né? E aí você precisa saber, além da classificação,
se você vai precisar de um Ministério da Agricultura, se você vai precisar de uma Anvisa, de um certificado, porque, como você mesmo falou, se a feira for daqui a 3 meses e seu produto precisar desse certificado, esquece. Porque, por exemplo, para você tirar um certificado de um AF, por exemplo, da Anvisa, é coisa de 6 meses, é 8 meses. Se for um certificado também do Inmetro, tem todo um período, todo um custo. Então, primeiro tem que estudar qual o produto que você precisa ofertar, qual a exigência ele precisa para ter um certificado, uma autorização, para você qualificar toda essa coisa antes de você chegar naquele país e dizer, agora eu estou pronto, agora eu organizei tudo e vou apresentar ao meu comprador. Você precisa levantar o custo, então a gente faz todo esse trabalho antes, essa ponte antes, para quando você chegar lá no exterior, você já saber o preço que você vai ofertar. Você precisa saber também se você vai ter oferta para aquele pedido, né? Porque eu costumo dizer a algumas pessoas que estão querendo se aventurar para a exportação, seu produto realmente tem essa capacidade, você já conseguiu atingir sua região, o seu estado, o seu país. É momento mesmo de você apresentar esse produto lá no exterior, não é um momento de você primeiro testar aqui, para você ver se vai conseguir atender essa demanda, tanto aqui nacional como no exterior. Então, a gente faz toda essa orientação, levanta os custos que você vai precisar, para ver se é interessante realmente você partir para essa missão. E outra informação gente, precisa saber se o nicho, porque o que a gente vê é o seguinte, vai ter uma missão daqui a 2, 3 meses, eu me aventuro, eu não vejo qual o nicho daquela missão, qual o produto que vai ser tratado naquela missão, como, por exemplo, que a gente teve agora próximo, eu tive um colega que era da área de saúde, da área de medicamentos, e foi chamado para uma missão, que a missão era de bebidas. Então, assim, é preciso que as instituições também orientem esses empresários para... É um investimento, né, gente? É um tempo que ele vai levar para poder apresentar, é um custo, é todo um investimento que ele vai ter que levantar para seguir assim, essa missão. Então, ele tem que ser bem orientado, o produto tem que estar bem organizado e adequado tanto para o Brasil quanto para o país que você vai apresentar. É isso aí. Ótimo. Vou pegar mais gancho também de você. Muito interessante esse que você fala, e parece incrível, mas acontece. Será que aquele produto pode entrar naquele mercado ou vão te parar na alfândega? Pior, vão te devolver ao teu país ou você vai pagar uma multa, por exemplo. Então, ótimo. Verificar se aquele produto pode entrar ou precisa de uma série de autorizações, etc, etc. Pode ser que para nós... Não tem exemplo. Quando eu morava no Brasil, mandei algumas amostras. Eu morava no sul do Brasil, tinha um artesão que fazia pratos bonitos, lindíssimos, pratos pintados à mão, com desenhos lindíssimos. Aí eu mandei umas amostras para um importador italiano. Na época ainda eu não tinha escrito o exportador, então não sabia disso. O exportador me devolveu, digamos, ele não quis o produto, porque eles fizeram um exame na tinta usada para pintar e tinha resíduos tóxicos. Moral da história, a gente comia tranquilamente naquele prato lá no Brasil, mas lá aqui na Itália era um nível superior a um nível aceito pela ministro da Saúde, etc, etc. Então, pode usar o produto A. Você tem oferta para aquele mercado? Uma senhora que fabricava bolsa, o sonho de muita gente, quando você pergunta para onde você quer exportar, Estados Unidos. Estados Unidos são 5 países diferentes, mínimo. Começa por aí perto, para você aprender a reduzir o custo da inexperiência. Bom, moral da história, uma artesã, uma senhora, foi numa feira dos Estados Unidos. Viagem, hotel, stand, papapá, o tradutor e companhia. Um americano adorou as bolsas que a senhora fabricava. O americano perguntou para ela, me faz um orçamento para 20.000 bolsas por mês. A senhora falou, não, mas eu só faço 3.000 bolsas por mês. O americano justamente falou, senhora, você errou de feira. Você tinha que ir em outro tipo de feira. Moral, nós temos oferta suficiente. Quando a gente diz, eu quero exportar bolsas para os Estados Unidos, ponto, não é suficiente. Eu tenho que dizer,
eu quero exportar bolsa. A minha capacidade de produção é de 20 mil, dos quais 10 mil estão já ocupados para o mercado interno, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Para o mercado dos Estados Unidos, eu posso colocar à disposição 4 mil bolsas por mês, por exemplo. Se não, se você está buscando um interlocutor nos Estados Unidos, ele pode te buscar ou alguém que te compra 3 bolsas por mês, ou alguém que quer te comprar 20 mil bolsas por mês. Moral, nós temos que dizer qual a capacidade de produção que nós queremos colocar para um determinado país. Claro que às vezes isso pode mudar, e você pode ter subfornecedores, faz 3 turnos de produção, mas é melhor a gente já definir isso. Nicho de mercado, você faz muito bem em falar de embalagem. Por exemplo, eu morei no Brasil, então eu sei para que serve a farofa, que eu compro periodicamente em quase que uma boutique de produtos alimentares, e sei para que serve palmito. Então, na Itália tem um montão de brasileiros que, obviamente, compram isso pela saudade do Brasil. Mas tem muita gente que queria comprar o tal do palmito e o tal da farofa, mas não sabe como é que funciona, para que serve. Estão jogados assim na prateleira. Na etiqueta tem palmito em vários idiomas, ponto. Não sei, coloca uma foto de uma salada com várias coisas com palmito, a farofa mostra como é usado o uso do produto. Moral da história, a embalagem, a rotulagem não tem que ser só uma coberta para mandar o produto, tem que ser uma promoção. E na promoção a gente tem que explicar para quem não conhece o produto como usar o produto. Grato, Joelma. Ao contrário, Edison, eu te mando um exportador italiano para o Brasil. Ele não conhece absolutamente como é que funciona o Brasil. Ele quer exportar para o Brasil. Ele quer buscar um vendedor que possa vender o seu produto. Mas antes de encontrar um vendedor, tem que encontrar alguém que saiba importar o produto. Porque, às vezes, tem gente que encontra um bom vendedor e um péssimo importador. O ideal seria encontrar um que ele importa e vende, mas nem sempre isso é possível. Então, moral, eu te mando alguém que não conhece o Brasil. Uma missão de entrada, ou também igual, se você manda um empresário do Brasil para a Itália, para alguém que trabalha com importação, que tipo de orientação é necessário dar para alguém que queira importar? Vamos lá, professor. Primeiramente, um prazer estar aqui com pessoas tão conhecedoras desse assunto e é realmente uma honra e um privilégio. Eu vou partir da ideia que esse exportador, ele já fez toda essa lição de casa que foi dita agora. Ele já fez um estudo de mercado no Brasil, entendeu que o produto tem aderência, é um produto que ele vai ter possivelmente ele vai ter uma margem aqui de ganho interessante. Então, ele já fez uma análise prévia do produto dele. Então, eu vou partir dessa ideia de que ele tem um produto que é vendável aqui no Brasil. Então, a gente vai orientá-lo de forma técnica, a gente vai preparar toda a estrutura de importação dele. E essa estrutura de importação vai muito além do que obter a licença para importar, que seria o radar. Então, vai analisar a constituição da empresa dele, se ele está com o objeto social correto, se o regime tributário dele é um regime simples, presumido ou real, porque isso vai interferir diretamente na planilha de custo da operação, dos créditos, dos impostos. A gente vai entender se há algum benefício fiscal que a gente possa oferecer a ele. Santa Catarina, Vitória, o corredor de importação mineiro, talvez uma importação via swap, um benefício fiscal em Pernambuco. Enfim, a gente vai avaliar qual é a melhor logística para ele, qual é o melhor modal, é importação aérea, importação marítima,
se estivermos falando do Mercosul, talvez essa carga possa vir de forma rodoviária, essa carga virá paletizada ou não, carga solta ou não, enfim, a gente vai avaliar toda essa estrutura, a questão de licenças, o que a gente chama, né, Joelma, de tratamento administrativo da classificação fiscal do produto. Então, a gente vai buscar entender se o produto precisa de Anvisa, se precisa do Ministério da Agricultura, se precisa da Anvisa ou não, se precisa da Anvisa, o que ele precisa? Ele precisa só de AF, só de autorização de funcionamento, ou ele precisa do registro do produto também, enfim. A gente vai dar uma consultoria completa para que ele possa fazer a importação do produto dele ao melhor custo, da melhor maneira possível. Então, a minha função é garantir que ele consiga, usando todos os meios legais, é bom que se fale isso, trazer o produto ao menor custo possível e da forma mais tranquila possível, sem nenhum problema no desembaraço, sem atraso, sem as multas, sem pagar demurragem, enfim. Então, a nossa função é essa. Feito isso, eu coloco a mercadoria dele dentro do armazém dele, ou contratado, enfim, para que ele possa fazer as suas vendas, seja um distribuidor, seja um B2B, um B2C, enfim. Aí, a partir dessa parte, a nossa assessoria, ela termina. A gente até entende bastante dessa parte, mas a nossa função mais importante é dar assessoria e preparar para que ele faça a importação sem traumas, sem aquela coisa de a carga ficou parada porque precisava de uma licença de importação e ele não tirou a tempo, ou precisava de um certificado de origem e não foi emitido. Então, basicamente, a gente faz. E para o exportador, a verdade é a mesma, só que a gente tem que pensar ao contrário. Então, a gente vai prepará-lo para fazer a exportação para que o produto saia do Brasil sem nenhum embaraço com a fiscalização, qualquer que seja. Exato. Obrigado, Edson. 2 ganchos. Bom, justamente você falou, eu estou imaginando que ele já fez a lição de casa. Sim. E a gente sabe que muitas vezes o pessoal não faz a lição de casa. Ele ouviu falar de um país, ele soube que tem uma certa demanda, pega a malinha com algumas amostras e desembarca aí no Brasil, sem conhecer todas as peculiaridades do mercado. Importantíssimo, você lembra a logística. O pessoal se preocupa do produto, se preocupa do marketing, mas tem uma coisa no meio importantíssima que pode matar a competitividade do produto, que é a logística. A logística de distribuição física internacional eu considero ainda mais importante que o marketing internacional. Obviamente, por logística eu entendo desde quando você está pensando no produto até que o produto chega na mão do consumidor. Então, obviamente, tem várias atividades. No caso do Brasil, eu sempre recomendo para os italianos que vêm ao Brasil pensando que vão descobrir a América ou pensando que vão ensinar coisas. No Brasil, a gente aprende muita coisa, não tem pouco para ensinar. Eu digo, gente, se você quiser vender para o Brasil, a primeira pessoa que você tem que buscar no Brasil é um expert, é um especialista em importação. Se ele também for vendedor, ótimo. Se não, eu prefiro que você encontre 2 parceiros. Encontre alguém que te faça a importação, reduz multa, taxas, papelada, etc., etc., e encontre alguém que saiba vender o teu produto. Particularmente se se trata de bens de capital, que é complicado, tem que ser alguém do setor. Então, a importância da logística. Então, se eu vou levar alguém numa missão, eu tenho que explicar para esse alguém como é que vai funcionar colocar o produto dele do armazém dele no armazém do importador. E muitas vezes o pessoal cai de paraquedas, não estudando, não analisando toda essa parte de transferência de produto. Junis, você está preparando um exportador.
esse exportador vai em uma missão empresarial. E numa missão empresarial, ele espera de encontrar um agente. Ou até ele vai fazer um pequeno investimento, vai fazer uma aliança estratégica. Do ponto de vista de direito comercial internacional, você tem muita coisa para transferir para ele. Infelizmente, que você me ensina, tem gente que pega contrato do internet, pega contrato de livro, aí corta em cima, corta embaixo, coloca o carimbo e pronto. Obviamente, eu digo sempre, você deve ter reparado, abre e fecha uma parêntese, nas primeiras 4 edições do livro O Exportador, já que você lembrou, eu colocava um pequeno parágrafo, um pequeno capítulo, 3 ou 4 páginas, por amor de ser completo, dizendo que um dos aspectos importantes do comércio internacional são os aspectos legais. Então, a nível de pura informação, você tem que pensar em condições de fornecimento, general terms of supply, um contrato de agente, um contrato de distribuidor, mas como puro exemplo. E eu iniciava o capítulo tipo contratualística internacional, logo embaixo em negrito Arial 42, dizendo: contrate um advogado, não copia, esse é só um modelo por pura informação. Depois eu soube que teve um senhor, vamos chamá-lo de senhor por ser generoso, que fez fotocópia aí desse capítulo do meu livro. Eu sou o modelo do contrato que você me ensina, que se eu faço um contrato com a Rússia, com Dubai ou com a Argentina, a coisa é diferente. E ele utilizou esse modelo para vários mercados. Depois alguém perguntou para ele, mas quem te ensinou a fazer esse contrato? Eu peguei do livro do Minervini. Então, pronto. Da 4ª edição em diante, eu não coloquei mais esse capítulo, colocando links, dizendo, gente, você tem que se preocupar com esse assunto. Por favor, contata gente expert nisso. Então, voltando à pergunta, que orientações você daria para alguém sobre os aspectos legais de uma negociação? Mestre, boa tarde, boa noite aí para você, né? E eu coloquei lá no meu post o seguinte, que o empresário é a empresa. Então, a primeira coisa é a imagem do empresário quando vai nessa missão. E a parte principal não é nem, como o amigo falou, o contrato, ele é a última parte a ser feita. O importante, que é o mais valoroso, é a negociação. É o que você faz na negociação. É como você negocia com a pessoa, com o produtor, aquele empresário lá do país que você está. Aproveita que você está no país dele, vai até a empresa, conhece como é que funciona, quem são as pessoas, humaniza essa relação, para que quando você comece a negociação, que é importante que se fale, em colocar no papel, troca de e-mail, nunca só por telefone. A parte contratual, a confecção do contrato, as cláusulas contratuais, é o de menos. É a última fase de uma negociação. O importante sempre é o antes da negociação. Como fazer, quem vai entregar, seguro. Isso se faz na negociação. Então, o contrato simples, como um amigo falou, que foi lá e copiou o seu contrato, ele vai servir para qualquer parte do mundo. Agora, se não tiver uma boa negociação por escrito, por troca de e-mails, aí não vai adiantar muita coisa, porque você só vai colocar questões legais no contrato que está em Código Civil daqui, Código Civil da Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Então, não vai adiantar muito. O importante, que eu sempre falo, é a negociação, como você interage com aquela pessoa, de que forma você vai estar colocando ele sentado na mesa. Faz um briefing, coloca uma ata de reunião, documenta a negociação, porque a partir daí, dessa documentação da reunião, é que você vai confeccionar o contrato. Então, a parte mais importante é a negociação. Então, quando você, o empresário, for uma missão, se apresente, mostre a sua empresa, você já é a sua empresa. Como você vai se colocar, sente, negocie, faz uma reunião com uma pauta,
coloca numa ata, isso dá uma credibilidade diferente do que você ficar ao telefone conversando, eu fui aí aquele dia, conversei com você, me manda isso, vamos fechar esse contrato agora? Mas perdeu a oportunidade de estar ali, frente a frente, com a pessoa com quem você vai fechar o contrato. Então, uma breve orientação seria isso, documenta tudo, e a parte mais importante é como você vai negociar com o outro lado. Muito obrigado, Jones. Infelizmente, nós latinos não gostamos, particularmente na América Latina, não gostamos muito de escrever. A gente, na base da amizade, entre aspas, na base do papo, mas escrever não. Vice-versa, por exemplo, quando eu fui nos Estados Unidos para negociar algo, depois de uma reunião, o meu amigo, vamos chamá-lo de John Smith, preparou uma ata dizendo: então, nós falamos o seguinte, ponto 1, assim, está certo? Ponto 2, nós falamos isso, está certo? Ponto 3, etc, etc. Anglo-saxão, obviamente, é muito mais pragmático do que nós. Nós, latinos, a gente fala, mas você não confia em mim? Mas em negócio, claro que o melhor contrato do mundo é o relacionamento que a gente estabelece com o nosso parceiro. Como você bem falou, a gente não vende só o produto, a gente, vende a pessoa, vende soluções para o cliente. Mas você tem que ter, por via da dúvida, tem que ter uma boa base de como negociar. E dependendo do país, você vai negociar de uma forma diferente, seja com aspectos específicos legais, seja principalmente com aspectos culturais. E isso, eu vejo que o tempo está terrível. Luiz, estão falando de negociações, cultura. Eu gostaria de um teu aporte sobre isso. Negociações, negociação cultural, cultura dos vários povos. Como é que você vê o brasileiro lá fora em termos de negociar contratos? Olá, mestre. Eu vejo muito uma característica latina de buscar resolver as coisas muito mais com emoção. Exato. Então, naquele impulso. Então, vai fazer uma missão, vai viajar, se empolga, fica feliz. Geralmente são lugares legais que recebem as missões. Vai e quer conhecer o lugar, quer negociar, quer conversar com os outros. Mas chegando lá, a pessoa às vezes tem vergonha de se expor, não consegue entender basicamente qual é o perfil de negociação daquele lugar. Então, negociar o contrato, o Yunis colocou muito bem. O contrato em si, ele vai aceitar qualquer coisa, mas a forma dessa negociação, a forma de se conduzir, a forma de sentar, olhar no olho e conversar de verdade com uma cultura que muitas vezes é diferente e às vezes diametralmente oposta à nossa, né? Ela representa um desafio bem grande. E é um desafio que poucas pessoas se preparam a contento para lidar com esse desafio. Porque muitas vezes o local chama atenção, a viagem em si chama mais atenção do que a missão. Gasta-se muito mais tempo preparando um roteiro daquela missão do que a missão. Então a Renata apontou, quantos contratos são fechados nessa feira? Eu raras vezes vi uma empresa olhar e falar assim, poxa, será que naquele país eu tenho um dumping? Será que o meu produto entra naquele país com facilidade? Será que ali ele vai ter condições de venda? Vai ser competitivo de verdade? Então, o trabalho pré-missão, pré-feira, o trabalho esse preparo envolve. Aí é uma coisa que eu acho importante. Conhecer um pouquinho da língua. Não vai chegar lá falando fluente, principalmente uma língua oriental, mas conhecer um pouquinho para começar uma conversa, chamar a atenção do interlocutor, saber que tipo de vestimenta, que tipo de cor influencia, de que forma você se senta, se você pode cruzar suas pernas e mostrar sua sola do sapato para a pessoa ou não. Coisas que são automáticas e às vezes a gente não percebe, fazem toda a diferença dependendo de quem está do outro lado da mesa. Qual é a posição de se sentar, de que forma conduzir, você ouve primeiro ou fala primeiro. Tudo isso faz muito mais diferença do que visitar um ponto turístico. Boa. Então,
eu acho que o que faz a importância desse tema aqui é essa, são características bem pontuais, às vezes pequenininhas, que a gente não leva em consideração e que fazem uma brutal diferença naquele que está recebendo o nosso ponto. Então, colocou muito bem. Saímos daqui e representamos o Brasil, verdade. Deixamos lá um legado, né? E toda vez que esse legado é de despreparo ou desleixo, pega muito mal, né? Fica muito feio e muito difícil desfazer essa impressão. Ótimo. Obrigado, Luiz. Falando de diferenças culturais, os experts, os especialistas dizem que de 50% a 70% dos negócios fracassam por falta de conhecimento de diferenças culturais. Você pode fazer uma gafe de última hora, pode tirar da janela meses de trabalho. Então, a importância da cultura nas negociações, porque a gente, durante uma viagem, não é que vai falar sempre de negócio, talvez você vai, não sei, vai jantar, vai tomar um drink, um café, alguma coisa, e você tem que ter um bom balizamento de qual é a cultura desse pessoal. Bom, gente, eu estou preocupado porque estou aqui na frente, coloquei um relógio. Eu gostaria de dar agora Intanto, muito grato pela aporte de cada um de vocês. Já praticamente construímos um pouquinho da missão. Eu gostaria de deixar um recado. Como poder organizar uma missão? Repito, da forma como eu vou contar, foram 7 missões, 5 no Brasil e 2 no México. Então, qual é a sequência? Bom, primeiro, nós temos que identificar qual o setor competitivo na região, no estado onde nós estamos. Bebidas, alimentos, autopartes, textil, aeronáutica, rendas, artesanato, etc, etc. Então, identificar um setor. Selecionar um mercado. Então, vamos fazer um exemplo prático, vai. Nós fizemos uma missão ao Brasil. Pronto. Confindústria, Federação das Indústrias da Emília-Romanha, capital Bologna, Parma, são as capitais, Parma, inclusive, a capital europeia da alimentação. Então, alimentos e bebidas. Pronto. Então, como é que foi a coisa? Essa região é muito competitiva, exporta para todo mundo alimentos e bebidas. Aí, eu, como consultor, fui na Federação das Indústrias de lá e, tendo toda uma experiência de Brasil, falei, que tal a gente ir para organizar uma missão para o Brasil? Era a época quando o Brasil estava crescendo muito, era a época quando tinham baixado os custos de importação, a época quando tinha as Daslu da vida, quando tinha a pastina, quando tinha o Fasano deve ter ainda, quer dizer, nesse nível. Bom, moral da história. Então, setor, alimentos, ótimo. País, Brasil. Antes de fazer uma palestra de apresentação do país, nós fizemos uma pesquisa, nos ajudamos através da Itália, com a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira de São Paulo, para que nos desse um perfil do setor de alimentos, setor médio-alto, como é que se vende o produto, que produtos estão presentes no mercado, etc, etc. Fortes dessas informações, nós fizemos uma convocatória, convocamos várias empresas, digamos, mandamos, sei lá, 200 e-mails, tivemos no auditório, por exemplo, esse é um exemplo, 50 pessoas que vieram assistir o seminário sobre Brasil, mercado de alimentos e bebidas. Para que a palestra fosse a mais completa possível, então, eu pessoalmente apresentei o Brasil a grandes linhas, convidamos o cônsul brasileiro para dar um teor de oficialidade, contatamos 3 senhores experts em direito, logística
alfândega, para explicar para os italianos como é que no Brasil funciona o assunto de contratos, alfândega, logística e companhia. Convidamos 2 empresários que já trabalhavam com o Brasil, dando o próprio testemunho. Um foi de uma forma excelente, o outro foi ruim. Eu diria bem feito para ele, porque não fez a lição de casa. Então, Mestre, o cônsul, sim, Júnior. é só para avisar que faltam 10 minutos e a Renata e o Edson vão ter que sair aí para eles Vou acelerar. fazerem a apresentação deles finais também, tá? Só para lembrar. Não, te agradeço. E também falar da promoção da Joelma, lá de Pernambuco, a gente não pode esquecer. Missões empresariais também lá em Pernambuco. Ok. Então, palestra de apresentação, das 50 pessoas, perguntamos, quem de vocês quer saber mais? Quem de vocês se interessa em participar, em ser candidato a essa missão? Alguns saíram, nós, moral da história, tivemos 20 fichas previamente preparadas. Eu, junto com o diretor de exportação da Federação das Indústrias, examinamos as fichas. Só examinando as fichas, eliminamos 5 das 20, porque não tinham os requisitos para enfrentar o mercado brasileiro. Ficamos com 15. Então, outra etapa, durou meio-dia essa reunião. Eu, junto com o diretor de exportação, visitamos uma por uma as 15 empresas, aplicando aquela minha metodologia de export check-up, de avaliação da empresa. Mesmo que a empresa já estava exportando, mas a gente ia verificar se podia exportar, se podia enfrentar o mercado tão competitivo como o Brasil. Então, nós selecionamos das 15, tiramos fora 4, dizendo, lamento, mas não dá para fazer negócio no Brasil. Então, ficamos com 11 empresas. Fizemos o perfil da empresa e perguntamos para a empresa, o que você quer fazer no Brasil? Eu quero montar uma fábrica, eu quero um distribuidor, eu quero um agente. Como tem que ser esse senhor? Quer dizer, criamos o perfil da empresa e o perfil do sócio, do interlocutor. Com esse material, eu, junto com o amigo da federação, viemos ao Brasil, uma missão antecipada, ficamos uma semana para nos dar conta de como funciona o mercado, B, selecionar quem ia ser o nosso parceiro no Brasil para criar a agenda. Obviamente, contatamos o nosso Instituto de Promoção de Comércio Exterior, Câmara de Comércio, consultores, a BIA e companhia. Escolhemos a Câmara de Comércio Italo-Brasileira e escolhemos um consultor de alimentos para que nos desse mais dicas. Voltamos para a Itália. Aos 11 que ficaram, nos reunimos ao redor de uma mesa e dizemos, gente, no Brasil a coisa está funcionando assim, 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 assim. Então, começou um fluxo de informações entre a Federação das Indústrias Italiana e a Câmara de Comércio Italo-Brasileira. A gente mandava a ficha do empresário italiano dizendo, esse empresário está querendo buscar trabalhar com esse tipo de pessoal. E a Câmara de Comércio, não vai publicidade para ninguém, a Câmara de Comércio buscava possíveis candidatos que se enquadrassem nesse perfil. Essa coisa demorou 3 meses, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que cada empresário italiano, em média, tinha 6, 8 contatos previamente selecionados para fazer. Então, ótimo. Nós definimos exatamente a agenda dos encontros, definimos quem ia participar, definimos quem paga o quê. Eu cheguei no Brasil uma semana antes, encontrei o Edson da vida, quer dizer, alguém, o Edson ou a Joelma, quer dizer, alguém especializado na importação, dizendo, olha, a gente vai trazer um monte de amostra, como é que fica, tal, me ajuda, etc, etc. Selecionei os intérpretes, porque o italiano não queria intérprete. Não, mas o italiano é igual ao espanhol, o espanhol é igual ao português, então não precisa de intérprete. Tem um monte de problemas por misunderstanding. Mas eu pensava que você tivesse falado isso, eu pensei que você tivesse falado aquilo. Gente, vai o intérprete de madrelíngua, ok?
E eu deixei, na época, os catálogos para que eles tivessem um mês para aprender os termos técnicos. Moral da história, chegou a missão, já que chegou de sábado, no sábado nós visitamos Fasano, Shopping Center, a do Globo, Frecaneca, aquelas ruas aí da Paulista e companhia, Iguatemi, etc., etc., para eles verem como é que se vende produto alimentício no Brasil, para ter uma ideia, para ter mais argumentos de venda. Segunda-feira, Hotel 5 Estrelas, 3 dias, encontros bilaterais, avaliação de cada encontro. O brasileiro dava a ficha, eu achei assim, 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 o italiano idem, e a gente controlava, verificava isso. E 2 dias, quinta e sexta, os encontros que tinham despertado mais interesse para os italianos, o italiano dizia, na quinta-feira eu quero visitar a tua empresa. Na sexta-feira... Então, 3 dias de encontros bilaterais, 2 dias de visitas em empresas. Sexta-feira, um briefing para todo mundo, fizemos um ponto da situação, como é que foi bom, foi ruim, onde erramos, onde acertamos e companhia. Volta para a Itália. Um mês depois, eu me encontrei individualmente com cada uma das empresas para fazer uma avaliação. Você já mandou o contrato? Você fez a oferta? Você mandou a amostra? Você pá. Igual a Câmara de Comércio Italiana também fez com o pessoal do Brasil. Moral da história, isso dito hiper rapidissimamente, foi a sequência das atividades. Então, por isso eu falei primeiro que é importante quem organiza tem que conhecer o país, tem que selecionar as empresas, não em função da simpatia, mas em função de um check-up. Tem que definir o que você quer fazer no país, e você, conhecendo o país, pode dizer, cuidado, no Brasil não dá para fazer isso. Tipo, no Brasil, que vocês têm um custo financeiro altíssimo, alguém queria um distribuidor. O distribuidor fica com o produto parado na prateleira 3 meses, já perdeu tudo. Então, eu falei, olha, no teu caso é melhor um agente, etc., etc. Então, a grandes linhas, isso foi o roteiro, digamos assim, que a gente seguiu para a missão. Uma vez a gente contatou uma instituição tipo Câmara de Comércio, no México contatei um produto eletroeletrônico, contatamos um consultor de produto eletroeletrônico. Foi ele que nos organizou toda a agenda de encontros. Fechando, não dá para cair num país dizendo, bom, esperamos que encontramos muita gente interessada no nosso produto. E quando os dois se sentam, eu queria vender calçado e ele queria comprar chinelo. Pior, ele queria também me vender calçado. Muitas vezes acontece isso. Não é feito aquele trabalho de triagem, de seleção, etc., etc. E tem que explicar para o pessoal, muito antes, gente, nós vamos para o Brasil. Então, a gente falou de cultura. Como é que é o brasileiro? Como é que é o jeito de falar dele? O que você não tem que fazer, o que pode fazer, etc., etc. Isso, quero deixar o tempo para a amiga Joelma. Joelma, desculpa, te peguei muito tempo, vejo que está voando o tempo. Junis. É para Renata e o Edson, que vão ter que sair agora, para eles se despedirem, né, do pessoal que está assistindo e também deixarem seus contatos, falarem um pouquinho de vocês. Prometo ser rápida, para não atrapalhar o resto da live e também não me atrasar mais. Agradeço muito o convite do senhor Nicola para falar sobre esse assunto tão importante. Imagino que o ano que vem, com a pandemia mais controlada no mundo inteiro, assim esperamos, o número de missões empresariais cresça, e com isso também a necessidade que a gente tem de falar sobre esse assunto, abordar as mais diversas esferas, né, o quanto é importante. Falando um pouquinho da RDAN, nós fazemos prospecção de mercado, então nós não cuidamos, por exemplo, do que o senhor Nicola cuida, que é essa espinha dorsal da empresa para a qualificação, mas nós fazemos toda a parte comercial, de desenvolvimento de fornecedores lá fora, portanto, se for uma missão empresarial com destino a compras e a importação de produtos, a gente faz todo esse meio de campo lá fora para desenvolvimento de fabricantes. E também, para quem quer exportar,
o desenvolvimento de importadores e compradores. Então, faz parte do nosso escopo de trabalho o posicionamento de mercado comercial, né? Então, o estudo da concorrência, preços, certificações, comportamento do país, economia do país, câmbio do país de destino e tudo que diz respeito à negociação de fato. Então, deixo aqui depois os meus contatos, estamos à disposição, temos 22 escritórios fora do país, falamos 6 línguas, trabalhamos 24 horas e tudo isso mais. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez, pela parceria acima de tudo. Obrigado, Renata. Grato, Renata. Olá, pessoal. Bem, infelizmente eu tenho também um compromisso, preciso me ausentar, mas quero mais uma vez dizer que foi um prazer e um privilégio. Agradeço o convite do professor Nicola, a presença de todos os nossos amigos aqui, embaixadores do Comex. Acho que a gente está um caminho muito bacana, levando conhecimento e informações. Eu acho que o assunto é importantíssimo. Entendo que as missões precisam ser realizadas de forma mais profissional, mas precisam ser realizadas. É uma única forma de a gente conectar o mundo e as pessoas, e eu acho que cabe a nós, operadores do comércio exterior, que temos essa experiência, ajudar nos nossos governos, nos nossos clientes, enfim, e não deixar tão apenas na mão das entidades públicas essa atividade. Bem, quero agradecer também a todos que estiveram aqui conosco. Meus contatos, meu Instagram está aqui, edsonsilva.comex. Eu sou sócio-diretor do Grupo Movis, um grupo de mais de 40 anos em logística internacional. Nós estamos situados aqui em São Paulo e a gente dá toda essa estrutura para o cliente, desembaraço, frete internacional, serviços de trading company, transporte, enfim. A gente dá toda essa parte técnica, tanto para os importadores e exportadores. Então, eu atuo, depois do trabalho da Renata, depois do trabalho do professor Nicola, essa atuação que o nosso grupo faz. Então, tem o meu contato, mande, acho que o Luiz vai disponibilizar os nossos contatos aí na descrição do vídeo. Então, só agradecer a todos por essa oportunidade. Muito obrigado e principalmente a vocês, amigos, pelas brilhantes explanações aqui de todos. Joelma, muito bom tê-la conosco. Você é ótima. Parabéns, você faz um trabalho fantástico aí no Nordeste. Tem minha admiração absoluta. Grato, Edson. Grato, Edson. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou acompanhar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, um abraço a todos. Um abraço, Edson. Bem, vou me despedir também aqui. Não, mas antes você vai ter que falar da missão a Pernambuco. Petrolina, principalmente, né? Talvez seja um bom lugar para ir, né? Não escutei. Pode repetir só. Eu não escutei o que você falou. Sobre as missões empresariais em Pernambuco. Quem sabe em Petrolina, né? Bom lugar. Exatamente. Eu vou pedir aqui encarecidamente às instituições, por favor, vamos ter mais missões, vamos criar mais missões, aí vamos ajudar os empresariados, né, que está precisando bastante, principalmente depois de vir desse momento aí gigante de pandemia que atrapalhou bastante o nosso ramo, e a gente está precisando bastante aqui se reunir e apresentar mais negócios. Em Petrolina, que tem a parte de exportação de fruta lá é gigantesca, mas tem muita gente precisando de ajuda de como levar isso para o exterior. O pequeno agricultor, a gente tem algumas pessoas em Alagoas também que trabalham na área de própolis, na parte de mel. Tanto do produto que vocês imaginam, que cada coisa maravilhosa. Então, eles estão precisando bastante dessa nossa ajuda, e eu deixo aqui esse apelo para as instituições criarem aí mais missões e que orientem de como se preparar. Também pode contar, quem estiver assistindo, contar com essa equipe aqui maravilhosa, com certeza vai estar dando esse suporte para vocês empresariados, mandar suas mercadorias aí para onde vocês quiserem. É isso aí. Legal, Joelma, que bom. Obrigado, Eu conheço Joelma. um pouquinho aí de Petrolina, então sei que aí
Exportação de fruta aí é o máximo, um lugar maravilhoso. Fruta, vinho, o que você imaginar que tem. Verdade. O Nordeste é maravilhoso, né? Exatamente. Legal. Muita coisa. Mestre, ficamos à sua disposição. Quer completar mais alguma coisa? Achou que foi o suficiente? O tempo é tirano, digamos, obviamente. Porém, eu acho que a grandes linhas, digamos, a gente abordou as atividades. Não é como, infelizmente, muitas vezes acontece que junta uma turma, leva do outro lado do mundo, o pessoal vai ter uma surpresa, talvez vai encontrar alguém interessado ao próprio produto. Pior, às vezes a gente leva em missões alguém que não fez a famosa lição de casa. Quer dizer, a gente falou bastante que a promoção não é a primeira coisa. Antes da promoção tem muita outra coisa. Tem a parte técnica, tem a qualificação, tem a avaliação da empresa, tem orientar vocês nas várias áreas. Uma vez que definiu em que mercado vou, com que tipo de cliente vou, aí então que tem a promoção, feira, missão, website e companhia. Só que se a gente faz uma missão não organizada, se leva alguém em uma missão e não fez a lição de casa, vai ser uma loteria, uma missão ou uma feira. Então, a importância dessas ferramentas, mas essas ferramentas são colocadas de uma forma cronológica, avaliação da empresa, identificação com que tipo de produto, que acertos tem que fazer na empresa, em que mercado vamos iniciar, com que tipo de parceiro vamos iniciar, é aí que tem a bendita famosa promoção. Eu gostaria, deixo aí um tema para, obviamente, uma próxima oportunidade. Eu, quando estava no Brasil, fazia um seminário que durava 8 horas. O que fazer antes, durante uma feira internacional. Porque como nós abordamos de uma forma muito rápida a missão, a feira, que representa também um investimento, e você fica lá 3, 4 dias numa feira internacional, é extremamente importante. Primeiro, obviamente, a preparação à feira, não é pegar a bagagem e pegar a passagem. A preparação da feira, e o que a gente não faz muito é o follow-up da feira, o seguimento da feira, porque você volta na tua empresa, entra no roteiro, no tran-tran todo dia, e aí acaba não dando seguimento àquilo que você contatou. Pronto, jogou fora o investimento da feira. Sem contar que, às vezes, a gente vai na feira errada, porque não é a feira A, era a feira B por N motivos. Então, tem muita coisa. No livro que você mostrou, tem simplesmente 11 checklists sobre o que fazer antes, durante, critérios de seleção de feiras, etc. Como também, obviamente, tem um checklist sobre a missão. Eu diria isso, eu sou, digamos, respeitoso do horário de todo mundo. Eu sei que vocês estão em um horário, bom, para mim são 8h10 da noite, então para vocês são 14h10 da... Eu gostaria... 15h10 da tarde, é um horário meio crítico, porque o pessoal está no meio do trabalho, etc. Aqui é a hora que o bicho começa a pegar. Não é? Exatamente. Mestre, eu só queria fazer mais uma colocaçãozinha com relação ao que o Luiz falou. Eu disse que é interessante a negociação antes de um contrato formal é importante. Então, só acrescentando a questão do Luiz, a parte cultural, que normalmente isso, em alguns lugares, em alguns países, isso faz tanta diferença. Você querer conhecer a pessoa, você fazer, né, como o Luiz falou, acho que o mestre também já tinha comentado uma vez, de tomar uma bebida do local onde você está. Isso tudo é o pré-contrato. Isso é o pré-contrato. Então,
Se você não souber ir lá e simplesmente querer vender, você não vai trazer um bom contrato de volta. Era esse acréscimo que eu falei de uma forma genérica, mas a gente tem que entender a missão de qual país a gente está falando. Dependendo do país, de qualquer forma, é interessante ter essa interação. A Joelma saiu ou ela caiu, Luiz? Eu acho que ela caiu. Não, só para deixar também os contatos dela, vou deixar o meu aqui também, já aproveitando. Meu nome é Yunis Aishi. Oi? Desculpa te interromper, na descrição do vídeo eu coloquei, tá, o nome de cada um então tá bom. Do Insta, então o pessoal não vai... então tá ótimo. Mas fica à vontade, quiser falar um e-mail... Só para isso mesmo, para a gente... Normalmente a gente acaba não se apresentando no final, né? Uhum, claro. Isso. Luiz, quer algumas considerações finais para fazer? Ela voltou. Ela está Opa, que bom. Aqui, ó. Tá aqui. Joelma, você caiu, querido. Eu tentei entrar aqui até no computador. A gente estava comentando aqui que o Luiz já deixou na descrição os contatos, né, o Instagram de cada um, mas se você quiser fazer alguma consideração com relação ao seu trabalho aí, alguma coisa a mais, que você, obviamente, chamou a atenção para Pernambuco, mas talvez tenha que chamar um pouquinho também para dizer quem é a Joelma para Pernambuco. Certo. Eu trabalho aqui com assessoria em despacho aduaneiro, né? Mas também dou todo o suporte, desde a negociação de compra e venda, desde o embarque da mercadoria até a chegada. A gente dá todo esse suporte aos importadores e exportadores, não só do Nordeste, mas em todo o Brasil. E aí, eu represento a Lidermex, também tem um canal que eu estou desenvolvendo. Legal. Um pouquinho diferente, mas a gente vai estar se reunindo com certeza, que é os bastidores do Comex. Eu mostro um pouquinho o que acontece por trás dos bastidores, né, por trás dessa muvuca todinha. Eu vou mostrar um pouquinho para o pessoal ter ideia de como funciona. Então, eu deixo meus contatos aí, quem tiver interesse, entre em contato, a gente está aqui para ajudar, contribuir, e quem chamar qualquer um dessa rodada aqui, com certeza vai estar em boas mãos. É isso aí. Obrigado, Joelma. Mestre, mais uma vez, eu acho que eu não canso de lhe agradecer por tudo, agradecer pelo convite, da gente colocar aqui um pouquinho do que a gente sabe para todo mundo. Tá? Então, mais uma vez, grato pelo convite. Um abraço, uma boa noite aí na Itália, né, que daqui a pouco já vai chegar 10 horas, o vizinho aí pode reclamar, né? Tem um toque de recolher daqui a pouco. É a cultura. Não faça negócio depois das 10, né? Exatamente. Luiz, mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer vocês. Vocês estão no canal aqui, queria agradecer. São nomes de peso, pessoas importantes e que contribuem muito para o meu aprendizado e para o canal como um todo. Então, obrigado vocês todos, obrigado pelo conteúdo, pela disposição e quando quiserem, estamos aí. Tá bom. Mestre, mais uma vez, muito obrigado. A palavra final é sua, mestre. Bom, obrigado a todos. Se posso me permitir uma pequena mensagem, eu diria, é muito mais, honestamente, é muito mais uma informação que uma promoção. Vocês sabem que são já 2, 3 meses que está no mercado eu não gosto de chamar de curso, porque seria diminutivo. É um projeto que nós chamamos de Plano Exportador, que é um projeto em 3 partes. É uma avaliação da empresa, faz a radiografia da empresa, do ponto de vista de competitividade internacional, através de 100 perguntas, vídeos, consultoria e treinamento. Esse é um bolo, é um projeto. Já vocês devem ter visto alguns vídeos, alguns posts desse projeto. Eu me permito de falar porque, modestamente, é um projeto único, porque normalmente os cursos, os webinars, é sobre como exportar. Esse é um tema diferente. Como você deveria ter exportado?
o que você não fez e deveria ter feito, o que você fez certo, o que você poderia ter feito e não fez. Esse é o tema. E sobre isso, a gente dá uma panorâmica a 360 graus sobre informação, gestão de mercado, engenharia de preços, atitude, capacidade tecnológica da empresa, etc. Esse é um produto que está no mercado, é um curso online, mas é muito mais que um curso, porque no final vai ser o próprio empresário que vai se fazer um plano exportador. Esse é um tema. É um outro tema que vai sair daqui a pouco, Joelma, particularmente para o Nordeste, para tudo aquilo que é pequeno, porque a gente pergunta, como é que faz a pequena e média empresa fazer tudo isso? Se assusta. Para a pequena e média empresa, eu estou anos que digo sempre isso, uma das pouquíssimas formas são as redes de empresas. Não estou falando de consórcio de exportação de triste memória, estou falando de um outro projeto. Daqui a pouco vai sair um curso muito, digamos, muito completo, chamado Estratégias de Internacionalização e Redes de Empresas. Por que primeira estratégia? Porque você não vai entender por que tem que se juntar se antes alguém não te explicou que para você exportar tem que fazer A, B, C, D, etc, etc. Então, fechando, existem esses dois produtos. O produto plano exportador é o mapeamento da exportação, que vai ajudar a fazer o ponto da situação, reduzindo custo, barreira, riscos, etc. Isso é o resultado, obviamente, de 45 anos de pouco cabelo e cabelo branco, de viagem por meio mundo. E repito, por ser algo de único, então eu me permiti de deixar esse recado. Pelo resto, fechando, missão empresarial é uma ferramenta fantástica. Muitas vezes pode ser até mais interessante fazer uma missão, se bem organizada, que uma feira internacional. Porém, porque numa missão, você já vai, se bem organizada, você já tem um interlocutor que está esperando do outro lado. Não é que você vai colocar uma menina de 2 metros de altura na frente do stand para parar o tráfego, como às vezes a gente faz. E tem país que você nem menina pode colocar na frente do stand. E numa missão, você organiza já tudo. Quem você vai se encontrar, ele já sabe de você, você dele. Fantástico. Porém, repito, tem que fazer todo aquele trabalho antes. Então, eu sou um fã de missões, mas, por favor, temos que investir. Se alguém te diz, daqui a 3 meses tem uma missão, por favor, não vai. Porque em 3 meses, para fazer tudo aquilo que a gente contou, não vai dar para fazer. Então, isso é um problema em dois trilhos. O trilho da instituição, que organiza, entre aspas, ou coordena, ou promove, promociona a missão, e as empresas. E eu me pergunto, puxa, mas seria fantástico se a missão fosse melhor organizada, as empresas vão ficar muito mais gratas à instituição que organizou a missão, porque deu mais resultado. É aí que, como se diz, que o cachorro que se morde a cauda, o empresário vai mal preparado, a missão não é, às vezes, bem organizada e o resultado não é dos mais excelentes. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado ao pessoal que nos assistiu. Não quero mais tirar tempo. E, repito, sempre em prol da mais profissionalismo na área de comércio internacional. Joelma, Luiz, Tunis, muito, muito obrigado. Um abraço, mestre. Um abraço. Obrigado, mestre. Tchau, gente. Tchau. Tá.